Agora sim, vamos à resolução do quiz, a resolução do objeto educacional, perdão, da semana 7 de Estatística Aplicada aos Negócios. Um pet shop online está tentando otimizar suas campanhas patrocinadas no Google e deseja fazer um modelo para prever a quantidade de cliques no anúncio com base na quantidade de caracteres do anúncio. No valor investido da campanha, no dia da semana em que foi publicado e no uso de ponto de exclamação no texto, qual a variável dependente desse modelo de previsão? Então vamos lá. Vamos ler agora com calma. Uma pet shop online está tentando otimizar suas campanhas patrocinadas no Google e deseja fazer um modelo, que prevê quantidade de cliques. Então, o que eu necessito, o que eu preciso modelar aqui é a quantidade de cliques nos anúncios, né? Com base na quantidade de caracteres do anúncio. No valor investido da campanha, no dia da semana que foi publicado e no uso de ponto de exclamação no texto. Qual a variável dependente desse modelo de previsão? Então, a variável dependente foi essa que eu acabei de colocar para vocês aqui, certo? A quantidade de cliques vai ser então observada, né, em cima do valor investido na campanha, no dia da semana em que foi publicado e no uso do ponto de exclamação no texto, certo? Então aqui, o valor investido, vou colocar aqui um A como sendo um valor de interseção, coeficiente fixo, né? Mais um B que multiplica valor investido, mais um C que multiplica o dia da semana, mais um D, que é o ponto de exclamação. Então, todas essas variáveis aqui, elas vão determinar a quantidade de clique. Então, a quantidade de clique é a variável que depende das outras variáveis. Essas outras variáveis aqui é o que a gente chama de variáveis independentes. Porque independente do valor investido, do dia da semana que foi lançado, ou do uso ou não do ponto de exclamação, vamos então observar resultados na quantidade de clique. Então, a variável dependente, que é o que pergunta aqui, variável dependente, é a quantidade de clique. Logo, a letra A é a alternativa correta. Vamos para a próxima questão, então, do nosso objeto educacional. O Departamento de Gestão de Pessoas de uma empresa realizou uma análise de correlação entre o salário do funcionário e o tempo em anos de casa e obteve uma correlação de R igual a 0,42. O que isso significa? Bom, então lembrando dos nossos níveis de correlação, né? Então uma correlação ela é dita fraca quando nós temos um R menor que 0,5. Ela é dita moderada quando nós temos então um R menor que 0,7 e um R maior que 0,5. Ela é considerada forte quando o nosso R então supera o 0,7. Neste caso aqui nós temos um R que é 0,42, então 0,42 ele é positivo e ele também é uma relação fraca, né? Porque está abaixo de 0,5. Então, uma relação fraca. Então, há uma relação moderada, está errado, porque é fraco. Então, fraca está certo, positiva está ok. Então, letra B, por enquanto, está certo. Não é forte, então letra C já elimina. Letra D, fraca e negativa, lembra que ela é positiva, então a letra D já cai por fora também. E letra E, uma relação moderada, que é falso, negativa também é falso. Portanto, só sobra a letra B, uma relação fraca e positiva entre salário e tempo de casa. Portanto, letra B responde o exercício. Vamos para a última, então.
A correlação de Pearson é uma medida de associação linear em que as variáveis são quantitativas sem distribuição normal, linear em que as variáveis são quantitativas com distribuição normal, linear em que as variáveis são qualitativas com ordenação, letra D, não linear em que as variáveis são qualitativas com ordenação, e letra E, não linear em que as variáveis são qualitativas sem ordenação. Então, correlação de Pearson, a palavra Pearson, nesse contexto de correlação, ela é sinônimo de linear, certo? Então, se a gente fala de correlação linear, a gente está falando de correlação de Pearson. Se fala de correlação de Pearson, a gente está falando de uma correlação linear. Então, a gente já pode aqui excluir a letra D e a letra E, ok? Falou de correlação, a gente tem que associar que as variáveis de qualquer correlação são associados, né, a valores, a variáveis, vou botar aqui, né, variáveis quantitativas, né, quantitativas. Então, já podemos tirar aqui a letra C também, porque está trabalhando com variáveis qualitativas. Então, só sobra, né, a letra A ou a letra B, em que a questão primordial é se elas seguem uma distribuição normal ou se elas não têm, né, uma distribuição normal. Então, letra A e letra B. Como ela trabalha com medidas, né, que envolvem o cálculo, né, de correlação, ele vai envolver medidas como média, vai envolver medidas como desvio padrão, vai envolver medidas até de posição, no caso não da correlação em si, mas para analisar todo o contexto. E quando a gente fala, né, em distribuição normal, a gente aplica então o que é basicamente utilizado nessas distribuições, que é o valor P, o valor de significância, né? Significância, que são valores associados à distribuição normal. Então, falou em correlação linear, correlação de Pearson, a gente está falando de medidas lineares, de variáveis qualitativas com distribuição normal. Distribuição normal, onde nós temos então os valores de média, desvio padrão, que são sempre iguais e normalizados, e também que vai envolver os valores, né, P e de significância para a gente fazer o uso, né, dos testes de hipótese. Portanto, a alternativa correta é a letra B, e portanto eu vou seguir apagando aqui a letra A. Logo, a letra B, então, é a alternativa correta, certo? Todas as medidas e correlações que a gente observou até o momento, né, gente, são correlações que sempre trabalham com uma distribuição normalizada. Então, não tem muito erro aqui no momento de fazer a prova, né, a gente não viu, a gente estudou até outros tipos de distribuição, mas na aplicação a gente só utilizou a distribuição normal. Então, não tem como você pensar em outra distribuição a não ser a normal nos estudos que a gente realizou nessas 7 semanas, certo? Um forte abraço e até semana que vem.